Amados do Senhor Jesus, hoje o nosso tema já divulgado é Pacto de Sangue. Tremendo, né? Tema que nos leva a uma reflexão. Pacto de Sangue. Que Deus assim faz com aqueles que querem viver a sua palavra. Sabemos que pacto é um acordo firmado entre duas partes, e sangue que representa a vida, que não pode ser quebrado, vai até o fim, até o seu objetivo. Então o pacto de sangue é isso aí, é o que Deus fez com o homem, né? Desde quando ele chamou Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé nesse pacto de sangue que fez ali de vida, entregando o seu filho para o sacrifício ao Senhor, em testemunho do amor acima de todas as coisas. E ele foi justificado pela fé nesta aliança com Deus. E ali no final nós vemos que ele se tornou amigo de Deus. Que maravilha, né? Inimigo do mundo e amigo de Deus. Então, debaixo desta vitória, desta bênção, o povo de Israel estavam nesta esperança de um viver debaixo do reinado do nosso Deus, o Senhor da Glória. Mas também vimos que houve um processo até chegar a esse outro pacto de sangue, que foi feito no deserto, depois que o povo saiu do cativeiro. Deus mostrou para ele as suas leis, o que eles tinham que obedecer, e ali ele aspergiu sangue, tanto no livro como também nos utensílios, nos tabernáculos, em toda a parte, confirmando esse pacto de sangue, que representa vida salvadora. Mas no Senhor Jesus, nós também vemos esse pacto de sangue também. Quando o Senhor Jesus ele estava já próximo à sua partida, à sua crucificação, ele com os 12 discípulos, ele pegou o vinho e disse: "Este é o meu sangue, que é derramado por muitos." E pegou o pão: "Este é o meu corpo, que também este é o meu corpo." Então, nós observamos que quando o Senhor Jesus ele fez esse pacto de sangue ali, você pode observar que foi no processo final, quando o povo, quando os discípulos já estavam com uma porção de conhecimento da sua palavra, e já sabia um posicionamento espiritual. Então ele veio e firmou esse pacto com eles, que se eles estivessem se alimentando do seu sangue e comendo o seu corpo, certamente ele estaria firmado esse pacto com eles. Então, nós que estamos nesta caminhada com o Senhor Jesus, nós temos que entender que nós já estamos num tempo em que esse pacto ele foi firmado conosco para mudança de vida, porque o sangue ele é a vida. A vida está no sangue. Sabemos disso biologicamente, que no sangue, se não tivermos uma quantidade de sangue no nosso corpo, os nossos órgãos não funcionam. A morte generalizada, não tem como. Os órgãos param. Então o sangue, essa atividade sanguínea circulando no corpo do homem, faz com que esses órgãos dê vida para ele. E no sangue também, quando a pessoa quer saber como é que está o estado de saúde do homem, ele faz um exame de sangue. Esse sangue, ele verifica a quantidade de nutrientes, de hormônio, tudo aquilo que tem no homem necessário para a sua saúde. Vê os glóbulos brancos, como é que estão, o seu plasma sanguíneo, então ele vê tudo. Tudo que está no homem, até a forma dele se alimentar, lá no sangue acusa. Então ele precisa, o homem, para ter boa saúde, o seu sangue tem que estar bom, tem que estar vivo, sangue vivo, o sangue
bem oxigenado, para que ele possa cumprir a sua missão. E também o sangue ele também carrega água também para as células, para que haja a limpeza das células, né, todo o processo, né, que os órgãos precisam de excretar também aquilo que já não faz parte, já foi utilizado. Então o sangue ele é importantíssimo na vida do homem. Espiritualmente, mesma coisa. O sangue espiritual, ele te dá vida ao seu viver espiritual. Então, a vida do Senhor Jesus dada para nós nos dá vida espiritual. Então, nós temos pensamentos e sentimentos vindos da parte de Deus, para que possamos viver, ter vida no nosso ser interior. Do contrário, não haverá. Então, a necessidade, quando Deus fez aliança com os seus discípulos, esse pacto de sangue com eles, ele pegou o cálice e disse, na ceia, na última ceia, ele disse: este é o meu sangue, que é derramado por muitos. Então, esse vinho, que é o suco de uva, de preferência o mosto, a parte nobre da uva, a parte mais doce, ele representa o sangue do Senhor Jesus, que entra na nossa vida para a purificação do nosso viver. Então, quando nós recebemos esse ensino de vida, que dá vida ao nosso ser espiritual, aí nós estamos nesta aliança com o Senhor, nesse pacto. O pacto é no sangue. Muitos estão equivocados na sua fé. Muitos estão entendendo que aceitar o Senhor Jesus, fazer obras de aparência, a obra de aparência é aquela obra que não mexe com o seu viver espiritual. Então você fala de Deus, você visita hospitais, uns fazem milagres pelo poder do nome do Senhor Jesus, maravilhas, mas naquele dia, se seu viver estiver na carne, ele estará reprovado diante de Deus. O que necessário é que a pessoa esteja sincera diante do Altíssimo, porque Deus olha para o coração. Então, se a vida de Deus não está no coração, o homem ele está numa aparência de viver. Então, no rigor da lei, que é o sábado do Senhor, que é o rigor, que é o dia santo, que é a forma de viver espiritual em santidade perante o Senhor, não tem como entrar, porque Deus não mente. Deus é um Deus da verdade. Então, se lá no céu os anjos caíram pela desobediência a Deus, como é que vamos subir de qualquer maneira? Não há como. Precisamos de transformação. Mas o mistério da salvação, ele é muito grande. E por isso, Deus, ele justifica aqueles que querem Deus, mas Deus sabe que ele não vai conseguir. Então Deus tem um plano para cada um. Mas o plano de filho, eu te garanto, tem que ter santificação do espírito e mudança de viver para que adentre aos céus, para que esteja com aquela multidão que estará na presença do Senhor na sala do trono dele. Pessoas transformadas, pessoa que amou a Deus acima de tudo. Os 24 anciões, os 144 mil, os mártires da fé e os que vieram da grande tribulação, porque deixaram tudo por Deus, porque não se entregou ao diabo, não se entregou pelos seus bens, mas ali ele se entregou a Deus. Então a esperança até o fim do tempo. Mas nós sabemos que o pacto do Senhor, neste sangue, o Senhor Jesus disse: comei dele e bebei dele até que eu venha. Só que muitos pensam que vou esperar o Senhor vir. Não, Deus está falando que venha o que é dele. Venha a revelação do sangue, venha a revelação do pão, aquilo que te fortalece e aquilo que te dá vida em você. Você vive pelo ensino que ele deu, que é de Deus. Então, quando esse ensino estiver aqui, e ele já está para a mudança de viver, esta figura não será mais necessária, porque você já come
né? Em você mesmo esta palavra, que ela já está viva em você. Então você já tem, né, esta vida em você, esse pão dentro de você que te fortalece a cada dia. Mas enquanto os homens ainda não têm esse ensinamento, ele precisa estar ali se apresentando diante de Deus, comendo o pão e bebendo vinho, o suco de uva, para que Deus trabalhe nele, mantendo sua vida espiritual, limpando ele, porque ele ainda não sabe, ele ainda não recebeu o ensino. Então, para que não morra, ele é nutrido por esta fé de estar na ceia do Senhor, comendo e bebendo, mas não comendo e bebendo sem discernir o corpo. Se você não discerne o corpo de Cristo, aí é para sua própria condenação. Você tem que discernir as atitudes que vêm de Deus, o que Deus manda, o que Deus ensina. Então quem não está discernindo, ele passa a estar fraco e doente espiritualmente, porque ele está comendo e bebendo indignamente. Quer dizer, fora da posição espiritual, sem conhecimento de prática de vida. E por isso, os problemas ficam sobre sua cabeça, porque precisa de mudança de viver. É necessário esta mudança de viver. Então, quando o Senhor Jesus ele foi para aquela cruz, ele foi crucificado e nós vimos a sua crucificação. Eu vi, porque eu vivo aquela cena sem precisar ver em filme nenhum. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco fortemente daquele momento tremendo que ele passou ali naquela cruz. E naquela cruz, o seu sangue, ele purificou os pecados do mundo. Isso quer dizer, o seu sangue não foi contaminado pela inundação de pecados que veio sobre sua vida. Ele purificou todo no seu sangue. Sangue espiritual. Então o sangue, a vida dele purificou, bateu muito pecado nele, mas muita coisa, angústia, sofrimento, incontáveis, dores extremas, ofensas, injustiça como se nunca viu na terra, uma injustiça tão grande como foi aquela, mas o sangue dele estava puro. Então ele purifica todo o pecado, o sangue do Senhor. Por isso é que quando nós recebemos esse sangue na nossa vida, esse ensino que muda a sua vida, que manda você se posicionar, ele purifica você e vai te purificando. E quando Deus quer, ele vem, te abençoa, te limpa, te dando ensinamento. Ele mesmo te dando, porque Deus faz o que quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Ele é o Senhor do sábado. Ele pode fazer o que quer. Mas quando é necessário que você aprenda e você obedeça, é praticando no seu viver. É fazendo a obra em si, é renúncia da sua vontade, é você mortificando, sacrificando no seu viver, tirando do seu coração que é errado, com orações e súplicas. Deus, eu não quero isso, muda. E você vai ver essa glória na sua vida, porque a vida de Deus, ela te purifica. Então, esse pacto de sangue, precisamos estar atentos aos nossos propósitos aqui na terra, de acordo com o Evangelho. Quando o Senhor Jesus fez essa obra toda, antes de partir, ele chamou os 12, fez a ceia e disse aquelas palavras. Então, muitos pensam que já estão com esse pacto garantido, mas sem posicionamento você não está nesse pacto, porque a vida do Senhor tem que estar em você. Você tem que renunciar à sua vontade, se é que você foi chamado para isso. Se Deus te chamou para mudança de viver, se você reconhece que sua vida não vale nada, que ela só tem erros, defeitos, como
como Davi, através do Salmo, disse: Senhor, mostra-me como fraco eu sou. Quando Davi pediu a Deus: mostra minhas fraquezas. Eu quero ver essa insignificância que eu sou, para que eu possa me firmar nesta verdade. Pede a Deus também. Não somos nada. Então, nesse pacto, nesta aliança que você faz com que o Senhor Jesus quer fazer contigo, de mudança de viver, de transformação de vida, de eternidade, é necessário que você entenda isso, né? Que é mudança, é no viver, é mudança de pensamento. Quando você está errado e você reconhece seu erro e ele é mostrado, você busca conselho, orientação, porque não dá certo. Então alguém te orienta e você, realmente eu preciso mudar aqui. Só que com Deus você vai mudando de situações, mas a vida precisa de converter o teu modo de pensar e sentir. Então é muito mais profundo do que você ter algumas orientações, saber de algumas coisas. É necessário que Deus esteja no centro da sua vontade, ou você no centro da vontade de Deus. Essa é a questão. Então, para você entrar nesse centro, é posição, né? É se colocando ali, é tomando posição neste trabalho diário, até ser dia perfeito, até alcançar aquilo que Deus assim determinou. Não se iluda. Não se iluda, porque o evangelho pleno, o evangelho real, ele é o evangelho de amor. Deus trata a criança como criança. Mas quando você precisa crescer, se o pai não corrigir o filho, né, não tem condições. Ele não é pai, porque o pai corrige seu filho. Ele quer o melhor para o seu filho. Não é assim? Dentro do pensamento dele. Quanto mais Deus, que é o Pai perfeito, é o Pai da eternidade. Ele quer gerar filhos. Mas se você não se colocar como filho, Deus te trata como bastardo. Não recebe como filho. Porque o filho, ele honra o pai. E o servo, o seu senhor. Se você é filho de Deus, que dê a honra ao Senhor. Que dê a honra. Você sabe o que é honra? Meu pai disse isso, assim eu faço. Meu pai mandou eu fazer isso, assim eu faço. Independente do lugar. Isso é honra. Você honra a Deus em todo o tempo, em todos os lugares. Então, por você honrar a Deus, Deus te honra também. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Tudo ele vê, ninguém engana ele. Então não é só na congregação, é em todo o tempo você está lhe honrando, porque você sabe o que Deus gosta, você sabe o que é vontade de Deus e por que não a faz. Isso é agradável ao Senhor. Amém, queridos? Então precisamos entender que este evangelho, ele tem um pacto de sangue nele. Esse sangue é sua vida pactuada com a vida de Deus em você. Então Deus te garante, te dá vida se você permanecer neste caminho, né? Discernindo o corpo de Cristo, discernindo o que é de Deus e o que não é, o que é santo e o que é profano, né? O que é certo, o que é errado, o que é sim e o que é não. Se você não discerne isso, fica complicado, né? Deus não aceita a aparência de homem nenhum. Então nós vemos igrejas, igreja criança, igreja no leitinho, que não cresce espiritualmente, porque não sabe discernir o corpo de Cristo. Mas como estão vindo muitas crianças ainda é tempo de chamar criança, então ele vai para ali, porque ali é o local de receber as crianças pelo ensinamento que eles têm. Então eles dão os ensinos básicos para as crianças, porque ele não tem mais para dar. Mas o ensino que verdadeiramente te leva ao amadurecimento, ele te leva para a cruz. Ele te leva em direção à santidade. Ele te leva para a renúncia do viver. Porque você valoriza o que é de Deus mais do que tudo. Nada é comparável ao Senhor. Então você começa a olhar para a sua vida, comparando com o que diz
o Evangelho segundo o Novo Testamento e segundo as cartas que foram trazidas para nós pelos colunas da igreja. É um modelo para nós. É por ali que nós vamos nos comparando e recebendo a revelação daquilo que Deus está nos revelando, do que foi revelado para Ele, para revelar para a nossa prática. Aqui você sabe o que Ele está falando, né? Mas você consegue praticar o que está aqui? Não, você precisa de revelação de Deus. Mas como Deus vai revelar se a pessoa não é sábia? Ela não quer conserto, ela não quer mudança do viver, ela só quer que Deus ajude no seu dia a dia, né? Que Deus traga recursos financeiros, que Deus abençoe os seus filhos, que esteja a família tudo bem, tudo normal, só quer isso, mas não quer mudança de viver. Esse que é o principal, esse que é o precioso. Foi esse que o Senhor Jesus, ele sabia o propósito dele aqui na terra e não se descuidou dele. Foi até o fim. Ele sabia o que a Escritura estava falando dele. E ele obedeceu toda a Escritura. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender que é a nossa vida, a fé verdadeira é no nosso viver. Essa é a fé que aqui em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações. Meus filhinhos, certa igreja reunida, ela estava reunida e Deus havia dado um ensinamento muito forte de prática de viver, dando ensinos para aquela igreja, e todos estavam ali, né, naquele ensinamento ali, todo mundo aprendendo, em unidade de espírito, mas depois do ensino, em jejum, orações, estudo da palavra, um período bem especial mesmo. Aí o Senhor no final fala assim, usando esse versículo: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ora, como? Sou um homem de Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor, leio a palavra todo dia, estudo ela todo dia, larguei tudo para estar em sua presença. O que foi dito para eu fazer, eu fiz, li, então aprendi. E Deus falou isso. Como é que pode? Meus filhinhos, cheio de amor, usando um vaso dele, com amor. A palavra saiu com amor, dá para ver claramente. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que estávamos amando de palavras e de língua. Amamos a Deus, amamos a Escritura, a palavra. Ai, meu Deus, essa palavra é importante para mim. E língua, falando dela, falando do amor de Deus, para as pessoas, passando no aperto, no estreito. Não amemos de palavra e de língua, mas por obras e em verdade. Mas porque Deus olha para o coração. Não havia conversão verdadeira no homem. Havíamos conhecimento. Conhecemos, mas a conversão não havia. Então, a fé sem obra é morta. Então, na aparência dos trajes, dos costumes, as roupas decentes, que aquela igreja usava, até bem sem atavios, como diz a Escritura. Não havia conversas vãs, não havia linguagem torpes, era tratamento em amor e aprendizado, mas faltava
esta obra e em verdade. Ficamos assim. Ué, eu não estou praticando a palavra de Deus? No viver, não. Precisa. O arrependimento já tinha acontecido, mas a conversão não. Diz a palavra: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos da sua vida torta e converte o ensino do Evangelho revelado no seu viver. Aí os seus pecados serão apagados, porque o sangue do Senhor Jesus em você purifica de todo o pecado. Que coisa tremenda. Está escrito aqui. Jamais saberia disso. Mas daí por diante, já tem um alvo. Devemos falar da palavra? É obrigação. Os homens estão na miséria. Eles precisam de ouvir. Se eu uso de misericórdia, Deus usa de misericórdia para comigo. Se você usa, Deus usa. É uma ordem. Ide. Pregue esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, se permanecer. Quem não crê está condenado, porque o Salvador é o Senhor Jesus. O evangelho é dele, como é que vai ser? Como é que ele vai ser salvo se ele não crê no evangelho? Então precisamos entender isso. Precisamos entender que a obra da fé, ela só é realizada quando você trabalha em si mesmo. Trabalhai não pela comida que perece, mas a que permanece para sempre, pois dessa Deus o Pai o selou. Então trabalhar é por isso. Eu tenho que trabalhar a minha mente para que ela não fique descansada no meu eu. Eu não posso deixar a mente descansando nos prazeres do meu eu, porque ela está sem atividade. Então eu preciso trabalhar na vigilância, na atenção, dando ordem à minha mente para posicionamento, para que ela esteja na posição de vigilância, relembrando os ensinamentos de vigilância sobre o coração, sobre a língua. A língua tem peçonha mortal, como mudar se a língua está solta? Como mudar se provai os espíritos? Se nós não provamos o espírito que está vindo à nossa mente, se ele vem de Deus, se não vem, sai fora. Então tem que provar que pensamento é esse, que sentimento é esse. Pô, isso aqui não é de Deus não, sai. Porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Temos que estar no Espírito de Deus revelado na sua palavra, porque a palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito, então nós temos que entendê-la espiritualmente, não na carne. Temos que entendê-la espiritualmente e não acharmos que é pelo nosso entendimento. Então, se tem alguma dificuldade, é porque não está desejoso em obedecê-la. Porque o conhecimento para o sábio é fácil, diz a palavra de Deus. Vem da mente dele. E sábio, nós sabemos, é aquele que quer praticar a palavra de Deus no seu viver. Ele não quer estar errado. Ele não quer errar diante de Deus. Então, para ele é fácil. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Então, precisamos entender que não pode fugir do nosso alvo, que é vida eterna, que é a santificação do Espírito, que é o pacto no viver. Nesse pacto tem o cálice, que nós temos que beber desse cálice, que é um viver na presença de Deus, ali firme com Ele, para não sair desta posição, para que a aliança esteja firmada e Deus complete esta obra eterna em nós. Não nos enganemos. Os discípulos, no final, Deus chamou eles e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Partiu o corpo. Cada
Cada um deles teve uma porção de ensino que fortalece a sua vida na presença de Deus. Ele acorda no espírito, ele não dá lugar à carne, então ele está forte ali, ó. Ele se alimenta para não se inclinar para a carne, para o erro, né? Para os prazeres. Ele tem o prazer ligado em Deus. O outro tem prazer em estar desligado de Deus. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que ficar com prazer na sabedoria de Deus. Isso é um prazer enorme. Quem tem prazer em ficar desligado é brecha para o inimigo atacar. Diz a Escritura Sagrada que lá Satanás acusando, né, dia e noite. Né, os filhos de Deus acusando dia e noite. Quem está acusando dia e noite os filhos de Deus? É querendo que Deus libere para que ele ataque sua vida. Então você está coberto. Né, pelo viver do Senhor Jesus, pelo sangue dele, você está coberto para a mudança de viver. Por isso ele não te ataca, porque o Senhor Jesus comprou-nos desse mundo. Então é ele que faz a obra em você, mas você precisa estar atento, buscando o Senhor. Amém, queridos? Então esse pacto de sangue está firmado. Queremos essa vida do Senhor Jesus em nós. Então vamos beber desse sangue, vamos beber desta vida em nós, vamos tomar posição, que é necessário para nos desprender desta tolice desse mundo, desta loucura desse mundo, que cada vez está pior, cada vez está em um abismo chamando outro abismo. É terrível esse viver. Falo de viver. Tecnologia cresce, a ciência multiplica, mas o homem declina para o abismo do inferno. Só você vê tua geração para essa o que está acontecendo. E os jovens já estão vendo chegando mais coisa nova aí, coisas loucas. Ele está vendo que está assim, uma coisa atrás da outra, para pegar, arrebanhar, né, o máximo possível, né, dos que não estão levando a palavra de Deus a sério. Amém? Amém.